Saudações. Como vocês sabem, nós temos uma limitação artística, vamos colocar assim, causada pela péssima qualidade do nosso sinal aqui na roça. Mas Julieta e eu não nos incomodamos e só temos 20 minutos para falar. Então vamos começar logo, né? Se nos anos 50, 60, 70, os Estados Unidos davam golpes de Estado mundo afora, corrompendo os militares, modernamente esse papel de golpista cabe essencialmente ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. E às vezes ele é muito sutil. Vou dar um exemplo. O Milei está tentando promulgar leis claramente inconstitucionais, absolutamente inconstitucionais. Bom, são duas questões. A primeira é que o governo dele já é um desastre. O governo dele já é um desastre absoluto. A inflação que tinha em um ano, a tal inflação que os argentinos queriam combater, eles vão ter agora em um mês. Certo? Nesse mês de janeiro a inflação vai ser mais alta. Nesse primeiro mês de governo, não de janeiro, nesse primeiro mês de governo, a inflação é potencialmente mais alta que em todo o ano de 2023, excluso o período governado pelo Milei. Então ele é um desastre, porque ele não entende nada de administração pública. Assim como o Bozo, assim como o Zelensky, ele foi eleito sem nenhuma experiência em administração pública. O Bozo era um político profissional, certo? Ele levou os filhos todos, a ex, tudo para mamata. O Bozo era um mamateiro profissional, mamateiro de subúrbio. Arrumou um nicho lá, né, falador de bobagem, para a extrema-direita e para os evangélicos. E estava tranquilo, um mamateiro, sabe? Um inútil, incompetente. Um homem que... um incapaz, um fracassado em tudo que fez na vida. Foi um péssimo militar, tanto que ele não subiu de patente. Esse capitão dele, esse título ganhou quando reformou, quando foi aposentado. Porque no exército, quando você reforma, é mais uma dessas leis pra mamata, né? Quando você reforma, você sobe um grau na patente. Então ele nunca passou do tenente, que foi a patente dele ao sair de Agulhas Negras. Ele nunca, a patente dele nunca subiu, sempre foi essa mesmo. Mas aí quando ele foi reformado, e foi reformado numa atitude que asquerosa, né? Era para ele ter sido expulso. Era para ele ter sido expulso. Ah, o seu Wagner planta feijão de porco no meio das mandiocas, igual eu sugeri para ele. Isso vai fazer com que o chão vai ficar melhor à medida que os anos vão passando. Se chover de novo amanhã, ou depois, dia que chover, que vai chover. Dia que chover eu vou plantar mais umas também. Tem um punhado de semente, vou coletar. Aliás, amanhã eu vou fazer isso, vou coletar semente e vou plantar. Que é muito importante para conter a erosão, né? E principalmente aumentar a fertilidade do solo sem uso de fertilizante químico. Mas voltando ao nosso assunto, o Bozo sempre foi uma matéria inútil, sabe, de inteligência limítrofe. Mas repara, ter inteligência limítrofe, por incrível que pareça, não quer dizer ser burro no sentido amplo. Eu não sei se vocês se lembram, tinha um desses bandidos aí, um desses psicopatas, não sei se era da luz vermelha, tinha um bandido aí, que ele descobriu cedo que era burro, tipo muito burro. Mas ele entendeu o que deveria fazer para executar o seu métier maligno e assassino. Noção do que fazer. Não era totalmente estúpido. Tanto que ele conseguiu fazer muitas vítimas. Muitas vítimas. Porque o fato dessas pessoas serem intelectualmente limítrofes não implica que elas não sejam capazes de habilidades sociais. Certo? Aí você pensa, o Bozo, cara, ele não é charmoso, ele não é inteligente, ele não é educado, mas ele
descobriu um nicho, pessoas piores do que ele. Vou dar um exemplo. Vou citar um jogador hipotético, não estou dizendo que ele existe, não. Vou chamar ele de... Ah, aquela galinha estava correndo de alguma coisa. Fica de olho. Vamos chamar esse jogador hipotético de, sei lá, Zeymar. Zeymar. Um pouco Zeymar é um bilionário, um ex-jogador em atividade. Um ex-jogador em atividade, o cara é rico. Certo, o cara é rico. Ele não precisa de político. Então por que apoia uma desgraça que nem o Bozo? Porque é pior do que ele. Muita gente votou no Bozo porque encontrou alguém pior. Tipo, se o presidente da república pode ser um cretino, um imbecil, um desalmado, um ser humano asqueroso, nojento, repulsivo, repugnante, hipoteticamente, né? Pode ser qualquer presidente, nós estamos falando. Mas se alguém assim, com um cargo desse, pode ser tudo isso, eu também posso. Certo? Então as pessoas votaram porque se identificaram e porque viram a possibilidade de legitimar toda a podridão. Certo? Lembrando que nós estamos falando hipoteticamente, né? Pode ser... Está falando no caso de um ex-presidente de inteligência limítrofe. Mas pode ser qualquer um. Né? O Bolsonaro tinha inteligência limítrofe, mas não quer dizer que era ele. É um ex-presidente qualquer. Enfim. O público dele se identificava. Porque é tipo quando você é jovem. Quando você é jovem, você tem convicções muito extremadas. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido porque você é burro, entendeu? Se é jovem, tudo faz sentido. Porque você é estúpido. Então, qualquer ideia, por mais imbecil que seja, vai fazer sentido na sua cabeça. Você não vai dar conta de raciocínios complexos. Certo? A verdade é essa. Você não dá conta de raciocínios. Eu falo por mim mesmo, cara. Eu não sou tão burro assim. Mas quando jovem, eu me achava um gênio. Nossa, eu achava que era a última Coca-Cola do deserto. Onde a bolacha do pacote da intelectualidade brasileira, o gênio não reconhecido era eu. Mas por quê? Ah lá, tá vendo? Isso que eu falo de barranco. Nunca chega muito perto. Isso aqui claramente está abaulado. Então por que você chega ali dentro? Primeiro, eu não estou tão perto. Segundo, o cheiro é bom. Não só a paisagem é bonita, o cheiro de um brejo é muito bom. Tem muita árvore, tem um pequeno regato. Recente, tem flores lá, você está vendo? Precisa ver flores ali, ó, lá na frente. A cor é bonita, o cheiro é bonito. Eu amo o brejo. Eu gosto do cheiro, certo? É uma pessoa que eu gostei no passado. Cara, eu nem lembro o rosto dela, para falar a verdade. Se ela passar na minha frente hoje, depois de muitos anos, né, se ela passar na minha frente, eu não vou lembrar dela, não vou lembrar da voz dela. Mas se ela estiver usando o mesmo perfume, eu lembro dela. É um perfume, não sei qual, mas certamente muito elegante, com notas muito suaves de violeta africana e flor de baunilha, não baunilha, flor de baunilha. Tem outras notas, levemente cítricas, certamente é um perfume importado. Indício, não tem dúvida nenhuma que seja um perfume importado. E é um perfume caro, porque eu nunca vi outra pessoa usando além dela. E a mãe dela, cara, é um pecado horrível dizer isso. Mas era uma pessoa católica. E eu também uma pessoa católica. Aí, por ocasiões, a gente rezava, né? Gente, por favor, eu ficava rezando de olho fechado, que é como se deve, né? No meu cantinho, lá no cantinho da igreja. E eu sabia quando ela passava. Que loucura, né? Eu sabia quando a mãe dela passava. Pelo cheiro absolutamente bom do perfume dela. Falei, uau, não é um perfume forte. Não, sutil, sabe? Elegante. Na dose certa, na quantidade certa. Eu me lembro do cheiro dela, ainda mais sutil que a mãe, e do cheiro da mãe dela. Só cor, gente, não tem nenhum, é só o perfume mesmo.
Eu podia estar de olho fechado, que eu sabia que ela estava passando. Uau! E assim, por mais que pareça estranho, mais freudianamente estranho, ela tinha o nome da minha mãe. A mãe dela, socorro. Enfim, né? Eu gosto do cheiro. E o cheiro do que me acontece, do que está acontecendo na Argentina, não me cai bem. Sabe por quê? Porque apesar de toda a manobra, claramente inconsciente, olha, ó, cheiro. Tem um fruto. Não é um cheiro tão bom, é tipo um cagão. Apesar do nome, gente, ele não tem cheiro de merda, é só um cheiro mais pungente. Com certeza é a flor do aticum-cagão. Em algum lugar aqui. Tem um pé de aticum-cagão aqui. Eu morro de vontade de descer nesse brejo. Mas eu tenho uma mãe. E um lugar desse, o que deve ter de cobra, eu vou falar pra você. Mas agora que tá seco, então a Zaracuçu esconde tudo nesses lugares assim, ó. Queria muito, e eu amo cobra. Mas a minha opinião e da minha mãe diverge sobre a paixão por cobras. E ela assiste meus vídeos de vez em quando, eu não posso arriscar. Imagina o vídeo, nossa, encontrei a cobra que eu estava procurando. Uma surucucu pique de jaca, não vai dar certo. Gente, certeza absoluta, que a cobra que eu quero ver tá aí embaixo. Vocês podem ter certeza absoluta, ela tá aí. E mais de uma. Tem muitas delas nesse lugar. Nem as vacas com fome iam nesse lugar. Porque esse aqui é até do seu Wagner. Tem lugar para elas entrar. E nem elas entravam aqui. Pode ver o tanto de capim que tá sobrando. Olha como é que tá o pasto aqui, ó. Não tem pasto. Elas foram retiradas daqui há mais ou menos uma semana, sem pasto. E olha ali o tanto de capim. E nem elas entravam. Então, se eu não for mais esperto que uma vaca, tá difícil, né? Não rola entrar, apesar da vontade de ser muito grande. Mas voltando. Quando eu tava falando do Bozo, eu não tava nem para falar do Bozo em si. Eu tava falando do tipo de gente que votou nele. O tipo de gente que votou nele é igual ou pior. O tipo de gente que queria referendar um comportamento social repulsivo, repugnante, certo? Que achava bonito ser feio. Que é recalcado, ressentido. Perfeito? Esse tipo de gente. E o rebelde sem causa, embora esse não fosse um fator muito importante. Mas a Karen, o tiozão do Zap, o ressentido, o recalcado, o crente, o evangélico que vai onde o pastor manda e esquece de ir onde Jesus recomendou, esse tipo de gente. No caso da Argentina, tem uma diferença sutil. O jovem lá teve um papel muito mais importante que no Brasil. Muito mais importante. O rebelde sem causa, que estava se revoltando contra o sistema, contra os políticos. Cara, isso é tão burro, mas tão burro, tão tosco, que nem no Brasil isso foi feito direito. Tira os incel lá, uns mané catarinense, uns caras que vai naquela rede da Discord, não vou citar o nome dela, né? Mas que vai naquela rede da Discord fazer aí falar merda. Claro, eles tinham esse público, né? Que é bem representado pelos dois anões. O anão semi-anão, que foi para os Estados Unidos, e o anão herdeiro, dois indivíduos de pouca estatura, estatura moral menor ainda, que arrebanhou esse povo, esse bando de virgão ressentido e recalcado. Ok. No caso da Argentina, esse público jovem foi muito maior, muito maior. E esse público jovem ainda apoia o Milei. É o tipo de gente que não teve... Eu não sei se não teve amor ou não teve disciplina por parte dos pais, porque o jovem se ressente de disciplina. Ele não gosta, mas se ressente quando não tem, porque ele está perdido. O jovem é perdido. Eu me lembro, quando eu era jovem, eu era um perdido na vida. Certo? E as pessoas perdidas cometem erros. É normal. As pessoas perdidas, elas precisam de apoio. Não precisa de quem joga as coisas na cara, não precisa de... Mas algum apoio. E às vezes esse apoio é não. Às vezes o melhor apoio que você pode dar para um jovem é dizer não para ele.
Mas explica, ó, não por isso, por isso, por isso. O jovem não vai aceitar não pelo não. Não é assim que funciona. Certo? E esse jovem, esse público eleitor do Milei, eles acreditaram de alguma forma que ser rebelde e ir contra o sistema mudaria o sistema. Só que eles não entenderam que o Milei serve o sistema. Que o sistema é o capitalismo. Falamos sobre isso no vídeo de hoje. Eles não conseguiram compreender isso, que o sistema é o capitalismo e que o Milei serve esse sistema. E aí entra aquilo que a gente estava falando lá no começo. O judiciário e o Ministério Público, acho que mais que quaisquer outros poderes, em quaisquer lugares, servem ao sistema. Não é à toa que em qualquer revolução, o maior número de guilhotinado, enforcado, fuzilado, é encontrado entre delegados, promotores e juízes. Qualquer revolução. À direita ou à esquerda. O maior número de executados se dá entre os membros do Poder Judiciário ou da Segurança Pública. Porque esses são guardiões do sistema. Certo? Eles são guardiões do sistema. Só que para você compreender, você tem que primeiro entender o que é o sistema. É a luta de classes. E o identitarismo afasta as pessoas da luta de classes. Por isso que eu sempre estou falando mal dele. Mas a rebeldia sem causa também afasta. Porque apresenta um tigre de papel, um moinho de vento, que o jovem vai lutar contra, e na verdade ele está lutando contra os próprios interesses. A juventude argentina está perdida. Está absolutamente perdida se aquele homem conseguir aprovar essas leis. E o que é que o judiciário está fazendo? Não, estamos de férias, em fevereiro a gente olha isso. Cara, como assim? O país está sendo destruído. A lei é claramente inconstitucional, nitidamente inconstitucional. Ele está propondo virar não um ditador, está procurando virar um monarca absolutista. Está querendo virar um Habsburgo. E os juízes, não, vamos... Depois das férias a gente vê. Sabe aquele na volta a gente compra? Então, essas manobras táticas, porque isso é uma manobra tática de guerra híbrida. Certo? É claro que os Estados Unidos estão envolvidos. Claro que o Reino Unido está envolvido. É claro que Israel está envolvido. Os três estão sempre envolvidos nesse tipo de coisa. E eles aprenderam a usar a mídia, a usar a internet, o jovem burro, o Ministério Público, né, que no Brasil foi evidente, o Poder Judiciário no Brasil também foi evidente, né, e a segurança pública. Certo? No Brasil nem precisa dizer. Nem precisa dizer o que aconteceu. Para dar golpe de Estado. Eles agora podem prescindir do exército. Na Bolívia, o golpe dado pela Janine Áñez, que os bolivianos conseguiram reverter, foi dado com apoio ostensivo, não do exército, mas da polícia, do Ministério Público, do Judiciário. Certo fez o Erdogan. Depois da tentativa de golpe, o que ele fez? Foi o único governante do mundo, Recep Tayyip Erdogan, que conseguiu eliminar completamente a maçonaria do próprio país. A maçonaria turca estava no Judiciário, no Ministério Público e na Segurança Pública. Ele conseguiu eliminar, o único governante do mundo que conseguiu eliminar a maçonaria, Recep Tayyip Erdogan. Certo? Mas essa eliminação da maçonaria tem muito a ver com os poderes que tentaram dar um golpe nele, apoiando os Estados Unidos e as nações da OTAN. Então, a gente... veja os militares. Cara, mas nossos militares são incompetentes. São os mamateiros, ignorantes e estúpidos. A gente teve 4 anos para ver o tanto que são incompetentes. O perigo mesmo está na junção de mídia com... Como é que eu explico, gente? Aqui tem os cogumelos. Esse cogumelo específico, vamos ver se ele é comestível. Olha, comestível não, mas tem gente que bebe, né? Vamos ficar só por aí, não vamos falar mais nada do cogumelo, não. Enfim, essa aliança, Ministério Público, Imprensa, Poder Judiciário, Segurança Pública, é a nova manobra do Oeste Coletivo para desestabilizar os países. E a ferramenta principal é o jovem burro, o jovem místico, o jovem identitário. A gente não vai falar mais sobre, particularmente, o jovem místico, que é mais perigoso do que as pessoas normalmente pensam. Não agora, porque nossos 20 minutos acabaram.
Até mais, boa noite.